Fala pessoal, vamos agora gravar mais um exercício aqui que a gente tem na nossa playlist de exercícios resolvidos em termodinâmica. Esse exercício é legal, ele é algo tendendo ao equilíbrio, tá? Vai usar a primeira lei e a segunda lei também, olha que interessante. Então a gente vai usar as duas leis aí da termodinâmica de uma maneira bem interessante, tá? Vamos passar aqui para ele então. Ó, você tem na pia de uma cozinha doméstica, você tem 5 litros de água, que está a 70 graus Celsius. Eles são combinados com 1 kg de panelas de alumínio, 1 kg de talheres de aço inox, 1 kg de copos de vidro, todos estão a 20 graus Celsius. Desprezando transferência de calor para o ambiente, ou seja, a gente já sabe aqui ó, que no nosso problema, no nosso sistema que vai englobar isso tudo, já sabe que o Q vai ser igual a zero. E qualquer tipo de trabalho, trabalho também é igual a zero. Qual é a temperatura final admitida uniforme à variação de entropia líquida? Quer saber isso aqui então? Quer saber qual que é a temperatura, equilíbrio no final e qual que é a variação líquida de entropia? Essa parte da variação líquida de entropia ela tem a ver com a geração de entropia, né? Porque a gente sabe que como não tem troca de calor, a nossa segunda lei da termodinâmica, que é essa daqui, ó, integral para uma troca de calor sob uma certa temperatura através de uma superfície, mais a geração de entropia, se você não tem troca de calor, esse termo aqui é igual a zero. Ou seja, a sua variação da entropia como propriedade desse sistema é igual à sua geração de entropia, tá? Então vai ser isso daí. E, bom, o caso da primeira lei também vai ficar muito legal, né? Porque a primeira lei ó, é isso aqui, ó, a variação da energia total, que é igual à variação da energia interna, mais aquelas parcelas de energia cinética, mais energia potencial, é igual ao calor menos o trabalho, só que nesse caso você não tem nada aqui, ó, o calor é igual a zero, trabalho é igual a zero, energia potencial é igual a zero, energia cinética é igual a zero, ficou só isso daqui. Ou seja, eu sei que a solução final, os meus modelos finais de equação são esse aqui. Ó. Eu tenho a variação da energia interna é igual a zero. Bom, isso daí vai me ajudar, só com esse daí eu consigo resolver o problema. Sabe por quê? Esse caso é aquele caso assim, que eu tenho um equilíbrio de duas substâncias. Tem uma substância aquecida e outra substância resfriada, elas vão entrar no equilíbrio final. Nesse caso aí é você que está lá, fim de festa, churrascão acabando na sua casa, sobrou aquele negócio engordurado, copo sujo, panela suja, frigideira, tudo sujo, eles jogam, fala, vai lá meu querido, vai lá e limpa tudo. Nos Estados Unidos tem, né, aquelas torneiras que saem água quente, aqui no Brasil não tem isso, eu não conheço tanta casa que tenha, mas essa torneira de água quente salva a vida, porque você joga água quente lá, ela ajuda, né, a soltar a gordura, você poder limpar mais fácil, é o que está sendo feito aí, para jogar essas panelas que estão resfriadas lá, com a gordura, com a sujeira toda, para limpar. Agora quando você for fazer isso da próxima vez, você já pode chegar lá no churrasco e falar, ó galera, eu vou gerar um tanto de entropia aqui agora, todo mundo está sabendo, já fala aí, ó, vou estar gerando entropia aqui agora, galera, então por favor, me deem espaço, só que aí tem que ser água quente, tá, não pode ser água na mesma temperatura não, senão não tem, o processo é um pouquinho diferente, mas aí a gente vai ver. Acho que gera também, né? Porque os calores específicos vão ser diferentes, acaba que dá alguma coisinha, né? Tem que ter uma diferençazinha de temperatura, vai acabar gerando isso aí, tá? Mas olha só, vamos começar nesse caso aqui. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Ela vale para o sistema. O que é o nosso sistema? Nosso sistema são esse banho de 5 litros de água com todos os componentes que a gente tem de aço, de alumínio, de vidro. Qual que é o outro que tem mesmo? Então tem aço, tem vidro, aço, alumínio, é isso, né? Então eu tenho isso aqui, ó, tenho todas essas componentes. Eu posso dividir o meu sistema na soma de pequenos subsistemas, entendeu? Eu posso fazer isso. Então eu vou fazer, olha, a variação da energia interna, vai ser o seguinte, ó, a variação da energia interna, ó, da energia interna da água, que eu vou chamar aqui de W, porque é o water, mais a variação da energia interna do alumínio, tá aqui com A, mais a variação da energia interna do vidro, que está o V, mais a variação da energia interna do aço. O aço eu vou botar S de steel, tá? Vou botando como se fosse aí meio que em inglês com português, né? Porque o vidro aqui que deveria ser glass virou V mesmo. É igual a zero. Ou seja, eu só tenho que fazer essa conta aí. Vamos lá fazer essa conta? Vamos fazer isso aqui, ó. Vai ser... Na verdade, eu vou fazer uma coisa antes, tá? Porque essas substâncias todas, como o aço, o alumínio, a água mesmo, tá? Essas condições aqui de 70 graus Celsius, mas está na pia da cozinha, ela está a pressão ambiente. Tudo isso aqui, ó, é substância incompressível. Todas essas, esse é um líquido, né? A água está em líquido comprimido, é uma substância incompressível. Ela sendo uma substância incompressível, por estar uma temperatura ok, mas uma pressão muito baixa, a gente tem que considerar que as equações que os modelos o modelo de substância incompressível é válido. E o que nos diz o modelo de substância incompressível? Ó, modelo de substância incompressível. O que ele fala pra gente quando a gente trabalha com esse modelo aí? Tem duas coisas que são importantes. A primeira coisa que é importante é essa daqui, ó,
que a energia interna ela é função somente da temperatura. Essa é a primeira coisa. E que o volume específico ele é constante, né? Mas isso aqui a gente não vai usar agora não, tá? Mas é isso aí. Mas a energia interna depende só da temperatura. Ou seja, quando a gente calcula o nosso calor específico, no caso da substância compressível, ele é igual para Cp e para Cv, ele é simplesmente a variação da energia interna sobre a temperatura. Ou seja, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. Eu posso escrever que o meu dU, a diferencial de energia interna, é igual ao C vezes o dt. E nesse caso, eu vou considerar que os meus calores específicos são constantes, tá? É uma consideração. Para essa variação de temperatura, pô, eu posso até ir lá na tabela de substâncias incompressíveis que a gente tem os dados delas. Olha aqui, ó, essa tabela para o Moran-Shapiro é a tabela A19. Eu tenho uma variação do C, do calor específico com a água, tá? Tem essa variação. Mas é uma variação pequena. Assim, até chegar a 70 graus Celsius é o quê? 350, tal, 4.195 e 20 graus Celsius está aqui, 4.1179. Eu posso fazer um C médio para esses dois. Eu posso calcular um valor de calor específico médio. Eu pego esse valor e esse valor aqui, tiro a média dos dois e falo, para esse valor aí, o meu C é praticamente constante nessa faixa. Até vou precisar de uma outra informação, né, nesse caso, porque o que está falado aqui de massa da água é em litros, né? Olha só, tem a massa que está dada em litros. Eu tenho que converter aqui esses litros para 5 litros de água são iguais a 5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos de água, e eu tenho que pensar que isso aqui é um volume, é igual ao volume de água. Ou seja, eu vou ter que calcular esse volume. Se eu quiser saber a massa de água, eu tenho que pegar esse volume de água e multiplicar pela densidade da água, que também é dado ali, tá? Tá dado aqui, ó, densidade da água. Nessas temperaturas também posso fazer uma média aqui da densidade e calcular a densidade da água. Então calculo isso aqui, eu saberia a massa da água. Mas tendo esses dados, eu poderia calcular esse dU é igual a CdT, e aí eu vou ter o quê? Eu vou ter que, se eu fizer isso na forma diferencial, vai ser o quê? Vai ser um ΔU, como está escrito ali em cima, tá vendo? É igual a um calor específico vezes um ΔT. Tá? Variação de temperatura, estado final menos estado inicial. Primeira coisa que eu vou fazer é transformar isso aqui nas unidades que está aí a energia interna como propriedade extensiva. Eu vou transformar em unidade intensiva, que vai ficar M de ΔU, M de W vezes ΔU de W, mais o M do alumínio vezes o ΔU do alumínio, mais o M do vidro, mais vezes o ΔU do vidro, mais o M do aço vezes o ΔU do aço. Isso aqui é igual a zero. E agora eu vou substituir esses ΔUs pelo C ΔT. Então vai ficar como? Ó, vou escrever em pedaços aqui, tá? Primeiro pedaço, a massa da água multiplicado pelo calor específico da água vezes qual que é a temperatura que eles vão alcançar final. Eu não sei, mas eu sei que no final todos vão estar em equilíbrio. A temperatura final de todos eles é a mesma temperatura. No final, a temperatura da água está mais alta, com a dos sólidos todos lá, o aço, o alumínio, o vidro que estão mais baixos, eles vão se equilibrar. Vai depender da quantidade de capacidade térmica que eles têm, né, de fazer essa mudança de temperatura. Mas vamos ver, todos eles terminam com a mesma temperatura. Vou até botar isso aqui, ó, TF menos a temperatura inicial da água, que eu sei que é nesse caso 70 graus Celsius. Mais, vamos botar aqui, ó, mais o M, a massa do alumínio, que eu tenho também, que é 1 kg dele, né? Vezes o calor específico do alumínio, que está lá na tabela, está aqui, ó o calor específico do alumínio. Ó, calor específico do alumínio, 0.903. Tá aí, eu vou pegar aí também, termina com a temperatura final menos a temperatura inicial que ele estava lá, do alumínio inicial. Mais a massa do vidro, vezes o calor específico do vidro, multiplicado pela temperatura final menos a temperatura inicial do vidro. Olha aqui, ó, eu tenho também, ó, o vidro está aqui, ó, glass plate, ó, o calor específico dele aqui. E eu tenho o final ali, que é o meu aço, né? O aço que é mais a massa do aço vezes o calor específico do aço, multiplicado pela temperatura final, menos, deixa eu até reescrever isso aqui, ó, fazer assim, temperatura final, menos a temperatura inicial do aço. Isso tudo aqui é igual a zero. Então eu tenho uma incógnita aqui que surgiu. Todos os outros dados são dados do problema, tá? A minha incógnita é essa aqui, ó. É a minha única incógnita que eu tenho nesse problema, é o TF. Então eu vou isolar esse TF, eu vou obter a seguinte equação. Meu TF, temperatura final, ela é igual a massa, olha só, primeira coisa, todos eles multiplicam TF, tá vendo? MCW, MACA, todos eles multiplicam TF.
e todos eles também multiplicam TY, a temperatura inicial. Mas a temperatura inicial passaria para o outro lado, viraria positivo, e aí eu vou dividir essas massas vezes o C, dividindo por elas. Vai ficar dessa forma aqui, tá? Você pode brincar com isso aí depois e ver que vai dar isso aqui, ó. Vai virar massa da água vezes o C da água, mais a massa do alumínio vezes o C do alumínio, mais a massa do vidro vezes o calor específico do vidro, mais a massa do aço vezes o calor específico do aço. Isso tudo aqui vai estar dividindo o quê? A massa da água vezes o C da água vezes a temperatura inicial da água, mais a massa do alumínio vezes o C do alumínio vezes a temperatura inicial do alumínio, mais a massa do vidro vezes o C do vidro e a temperatura inicial do vidro, mais a massa do aço vezes o C do aço e a temperatura inicial do aço. É isso aqui. O que a gente repara nisso aqui, ó? Vamos reparar nisso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é MCW, MCW. Isso aqui também se repete aqui embaixo. Isso aqui é MC, MV, CV, MV, CV aqui embaixo. Isso aqui é SCS, MS, Todos esses dados são dados ou do problema ou são dados tabelados aqui, ó. A gente já viu, olha lá, ó, o calor específico do aço, o calor específico do alumínio, o vidro tem aqui também, ó, o calor específico da água está aqui embaixo, a gente consegue fazer uma média dele. Enfim, tá tudo ali. Tá tudo ali. Ou você pode, na verdade, para a água fazer a média ou usar o valor inicial também. É bem uma aproximação que você faz nesse caso. Tá tudo ali dado nesse problema. Tá? E o que isso aqui representa exatamente? A nossa temperatura final, ela nada mais é do que uma média ponderada das temperaturas, da média das temperaturas de todas as substâncias que eu tenho ali no meu sistema, ponderadas pela massa de cada componente multiplicado pelo calor específico daquele componente. É como se fosse assim, é a minha média das massas ponderadas por essa capacidade calorífica que eu tenho no meu sistema, sabe? Essa capacidade de segurar calor de cada uma delas. Como a água tem uma capacidade calorífica, né, o calor específico da água é maior, ele vai estar com uma massa também muito grande, ele vai segurar um pouco mais a temperatura final, vai estar mais próxima dele do que do resto. Isso aí que vai ser o final. Por isso que dessa temperatura aqui, ó, que está marcada 65,2. Podem fazer a conta aí e ver depois o que dá. E qual que é a final que está sendo perguntada aqui, ó, qual que é a geração, a variação líquida de entropia ou a geração de entropia que a gente tem? Ora, a geração de entropia vai ser a mesma coisa. A gente vai fazer a conta aqui, ó. Geração de entropia é igual a essa variação da entropia como propriedade. E essa variação da entropia como propriedade nada mais é do que as parcelas de cada uma delas, ou seja, a minha massa da água multiplicado pela variação da entropia da água. Aqui posso colocar como propriedade intensiva, né? Então posso escrever dessa forma, que é a variação da entropia da água mais a massa do alumínio multiplicado pela variação da entropia do alumínio mais a massa do vidro multiplicado pela variação da entropia do vidro mais a massa do aço multiplicado pela variação da entropia do aço. É isso aqui. E como é que eu calculo essas variações de entropia? Ora, a variação de entropia para a substância incompressível, também já deduzimos isso daí também, está nas minhas aulas lá, se você for olhar na variação de entropia, a parte de variação de entropia para a substância incompressível, a gente sabe que é isso aqui, ó, a variação de entropia é igual ao calor específico, na verdade é isso aqui, né? Olha só, a variação de entropia é igual à integral de 1 a 2, de 1 até 2, de um calor específico com a temperatura constante dividido por T dt. Só que nesse caso a gente está considerando que o nosso C ele é constante. Ó. A gente está considerando que o C é igual a uma constante para cada um desses materiais. Então a gente pode simplesmente escrever dessa forma. É um C ln de T2 sobre T1. E nesses casos que a gente está fazendo, o que é o T2? O T2 é a temperatura final. Ó. T2 é a temperatura final que a gente acabou de encontrar. É a temperatura final. E o T1 é simplesmente a temperatura de cada substância, a temperatura inicial de cada substância, seja da água, do alumínio, do vidro ou do aço, ou seja, qualquer um desses aqui, ó, qualquer uma dessas temperaturas iniciais. E esse C é justamente o calor específico de cada substância, é o calor específico que eu posso ter para a água, para o alumínio, para o vidro, para o aço. Ou seja, eu vou somando esses componentes, multiplicando pelas massas, e eu consigo encontrar qual que é a minha variação de entropia total. Também está dado lá o valor. É só calcular isso aqui, ó, também usando essa fórmula, que vocês vão encontrar o valor final, como está descrito aqui em cima, tá? É um final de equilíbrio, ou seja, agora você pode calcular e falar, eu vou lavar a louça, eu vou gerar tanto de entropia, com boa precisão no seu cálculo agora, dizendo tanto de entropia que você vai gerar para esse processo aí, beleza? Valeu pessoal, até mais, fica aí essa aula para vocês.